Oi, meus amigos, tudo bem? O tema da nossa história de hoje, prendam-no. Quem será que vai preso? Bom, a gente vai ver daqui a pouco. O nosso verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 22, o versículo 32. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. A mensagem diz assim: assim como Jesus, podemos perdoar e encorajar nossos amigos, mesmo quando ficamos desapontados. Meus amigos, em todas as coisas, temos Jesus como referência. Ainda bem, não é? A lua cheia iluminava a noite em Jerusalém. No jardim do Getsêmani, Jesus observava seus discípulos adormecidos, quando, de repente, uma multidão apareceu entre as árvores. O que vocês querem? Com o barulho, os discípulos acordaram e ficaram em pé. O que está acontecendo, Jesus? Queremos Jesus de Nazaré. Sou eu. Nesse meio tempo, Judas saiu do meio da multidão e cumprimentou a Jesus com um beijo no rosto. As moedas que haviam recebido dos fariseus como pagamento tintilavam na pequena bolsa pendurada em seu cinto. Depois do beijo, Judas se afastou, mas Jesus olhou nos olhos e disse suavemente: Judas, por que você me traiu com um beijo? Ele estava decidido e, naquele momento, nem mesmo o olhar firme e amável de Jesus o convenceria a mudar de atitude. Quando um na multidão gritou prendam-no, a multidão se aproximou cada vez mais. E agora, os outros discípulos estavam bem acordados, mas não podiam acreditar no que estavam vendo. Jesus estava permitindo que o prendessem. Então, Pedro e os outros fugiram, enquanto a multidão arrastava Jesus para fora do jardim. No entanto, Pedro não aguentou ficar muito tempo sem saber o que estava acontecendo com o mestre. Então, ele e João foram até o Sinédrio. João tentou chegar o mais perto possível de Jesus e Pedro ficou no pátio em volta de uma fogueira para se aquecer. As chamas da fogueira iluminavam o rosto de Pedro e uma serva começou a observá-lo com um ar de curiosidade. Ela viu quando Pedro e João chegaram e perceberam a tristeza no olhar deles. Você não é um dos discípulos de Jesus? De repente, todos em volta da fogueira olharam para Pedro. Ele sentiu um arrepio na espinha e fingiu não entender o que a mulher havia falado. Porém, mais uma vez ela perguntou: Eu não o conheço. Fique quieta. Como assim não o conhece? Tenho certeza de que você é um dos seguidores de Jesus. Não sou. Juro que nem mesmo conheço aquele homem. Depois daquele bate-boca, Pedro saiu de perto da fogueira e se encostou em um dos muros do pátio. O tempo parecia passar bem devagar quando outro servo passou perto dele. Olhem para aquele homem. É um galileu. Ouça, seu jeito de falar o denuncia. Ele é um dos discípulos de Jesus. Todos sabiam que os seguidores de Jesus não praguejavam nem juravam. Então, Pedro teve a ideia de responder com palavrões, tentando enganar aquelas pessoas. Eu digo a verdade, não conheço esse homem. A raiva fez com que a voz de Pedro se alterasse e as suas palavras saíram em um tom fora do normal. Aí, no silêncio da madrugada, um galo começou a cantar. Ao ouvir, finalmente Pedro se lembrou do que Jesus havia dito algumas horas antes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Pedro. E naquele mesmo instante, Jesus voltou os olhos para Pedro. O olhar de perdão e amor atingiu o coração do discípulo como uma flecha. Ele se lembrou das palavras que disse a Jesus naquela mesma noite. Não, Jesus, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. Pedro, em desespero, correu de volta para o Getsêmani e caiu no chão frio, onde apenas algumas horas antes, Jesus conversava com Deus em oração. Naquele mesmo lugar, Pedro confessou a Deus seu pecado. Ele percebeu que se tivesse escutado a Jesus, se tivesse orado ao invés de dormir, teria encontrado a força e a coragem de que precisava para admitir que era discípulo de Jesus. Pedro traiu Jesus quando negou que conhecia o Mestre.
Todos os discípulos traíram a Jesus quando discutiam quem seria o mais importante no reino de Deus. Pedro, Tiago e João o traíram quando adormeceram ao invés de orar e vigiar quando Jesus havia pedido. E Judas traiu Jesus quando o entregou aos fariseus. Jesus conhecia as fraquezas dos discípulos, mas ele ainda amava cada um deles com suas fraquezas e defeitos. Mais tarde, quando se lembraram de que Jesus havia dito que todas essas coisas aconteceriam, perceberam que Jesus os amava, mesmo sabendo que seria traído por seus melhores amigos. Sabe de uma coisa, meus amigos? Todos, menos Judas, foram atraídos pelo amor de Jesus. Jesus tentou prepará-los para o momento da sua morte, mas eles estavam muito concentrados em si mesmos para prestar atenção ao Mestre. Nenhum deles estavam preparados quando Jesus foi preso e levado para a cruz. Contudo, encontraram coragem ao se lembrar das palavras de amor e encorajamento que Jesus pronunciou quando ainda estavam juntos. E essas palavras transformaram a vida deles e lhes deram força para agir de maneira correta posteriormente. Viram aí, meus amigos? A gente precisa estar vigilantes. Precisamos orar mais. Precisamos estudar a Bíblia e também precisamos estar conversando com Deus continuamente. Os discípulos estavam com Jesus todo o tempo e caíram em tentação. Eles estavam perto fisicamente, mas a mente dele estava longe. Que nós possamos estar com a mente e fisicamente próximos de Jesus, para que quando ele vir nas nuvens do céu, nós possamos estar preparados e ir embora com ele. Esses aqui são os nossos aniversariantes. Que Papai do Céu abençoe todos vocês. Aqui também estão os nossos pedidos de oração, que nós vamos orar durante toda essa semana. Ah, e tem também os nossos amiguinhos que tiraram um tempinho e escreveram pra gente.